multidões que saíam do fundo das prisões. Sei que ele estava lá, você também estava lá, fazendo Jesus padecer, fazendo seu corpo doer, doer, doer. Oh, bendito dia quando Jesus padeceu, eu pude viver. Se ele tivesse negado, seria o meu fim. Mas ele venceu a morte e a igreja nasceu. Abençoe, Du. Se ele tivesse negado, seria o meu. O Reginaldo tá aqui fazendo pão, hein? Deus abençoe o Reginaldo. A esposa dele tá com ele também. Deus abençoe. A irmã Rosa. E a igreja nasceu. Jesus está vivo e agora com grande poder. Ele Acabar o hino aqui já começa, Du. salva o pecador. Ele está aqui pra te abençoar. Receba agora o poder. Sinta agora o poder. Poder, poder. Oh, bendito dia quando Jesus padeceu, eu pude viver. Se ele tivesse negado, seria o meu fim. Mas ele venceu a morte e a igreja nasceu. Oh, bendito dia quando Jesus padeceu, eu pude viver. Se ele tivesse negado, seria o meu fim. Mas ele venceu a morte e a igreja nasceu. Deus abençoe a todos. Esse hino aqui, Eduardo, chama Gotas de Sangue. Só que eu conheço esse hino de uma outra versão, né?
E eu já tentei achar e não acho, rapaz. Lá em Ourinhos, lá, o pastor Ezequiel, a igreja lá, cantava o hino Gotas de Sangue, diferente, né? Mas é bonito esse hino aqui também. E, igual eu falei pra você, o Reginaldo escutei o barulho dele fazendo pão. E queria agradecer ele, né? Agradecer a esposa dele, que atendeu nós muito bem lá, né, Eduardo? Deus abençoe ela. Bom, quero falar aqui alguma coisinha, vai ser rápido, vai ser pouca coisa, sobre conversando num grupo aí, né, algumas pessoas falaram de tantas pessoas com depressão, né, parece que tem uma pesquisa, várias pesquisas, né, uma delas avaliou que a maioria, muitas das pessoas com depressão é porque fica preso no passado. Então, essas pessoas que ficam presas no passado acaba entrando em depressão. Então, aí eu quero falar alguma coisa aqui, mostrar alguma coisa aqui, fiz um apanhado, né? E vou falar um pouquinho aqui. Primeiro eu quero ler a Bíblia aqui, em Eclesiastes 1 e 2. Vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, o que vale o homem batalhar tanto? E tudo que ele faz, passa. E tudo que passa, não tem como voltar. Então, o que você pode fazer é consertar erros que você praticou. Não ficar olhando para trás e querendo viver do passado. Então, algumas coisas que eu quero falar aqui, eu tirei algumas coisas aqui da mensagem de Julian Branham. Claro, né, tudo que eu falo aqui é baseado na Bíblia e na mensagem do mensageiro que eu creio, né, que é. Então, não tem lógica eu, né, falar algo que ele é um homem enviado por Deus para isso, né? Para restaurar todas as coisas, e eu creio nisso todo o meu coração há muitos anos, né? E creio que vou partir assim, pela graça de Deus, crendo, recebendo um profeta na qualidade de profeta, como diz a Bíblia. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, ele não é o meu Deus, ele não é o meu Senhor, né? Meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, mas foi ele quem mostrou pelo Espírito Santo essas verdades bíblicas. Bom, então, uma coisa interessante, né? Vivemos dentro, então, de um milagre permanente que as pessoas não param, às vezes, para pensar. A Terra, ela gira sobre o seu eixo. Vamos analisar. Anotei bastante coisa aqui. A Terra orbita o Sol atravessa a galáxia. Olha que coisa gigantesca. E nós ficamos presos no passado. Dá para entender? Por isso, tanta depressão. Então, o Sol, né, atravessa a galáxia. E nós passamos nossos dias preocupados com coisas temporárias. Salomão escreveu, que eu acabei de ler, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A palavra vaidade, ela tem o sentido de algo que passageiro. Como um vapor, como diz Paulo. Aparece logo, uma neblina que aparece e desaparece. Então o tempo é medido pelos movimentos da criação. Um dia, uma rotação da Terra. Um ano, a Terra orbita ao redor do Sol. Então a órbita, né, em volta do Sol. Sua idade é a quantidade de órbitas que você já acompanhou. Interessante. Alguém diz, eu tenho 50 anos. Está dizendo que vi a Terra completar aproximadamente, ou melhor, 50 voltas em volta ao redor do Sol. Quem é nós
para ficarmos então tão preocupados se tudo esse sistema é tão perfeito, se encaixa tão perfeito, o Criador mantém tudo isso em ordem desde o dia que o sol brilhou a primeira vez? E por que então que as pessoas estão entrando em depressão? Porque elas são ansiosas, muitas. Porque existe depressão por má alimentação, existe depressão para várias, mas a depressão dos estudos que são feitos, muitas delas é porque pessoas não conseguem alcançar o que almeja, o que idealiza na cabeça, o que quer buscar, o que quer conseguir, o que quer conquistar, não consegue, entra em depressão. Outros conseguem e depois aquilo não satisfaz e acaba entrando em depressão. Outros porque fica pensando na morte, outros porque fica pensando no passado, que é o que a gente vai falar, alguma coisa. Então o ontem, ele não existe. Não existe o ontem. O ontem não tem mais, passou. O que ficou para trás não tem como voltar. Onde está o passado? Onde está o ano passado? Onde está a sua infância? Onde está o dia de ontem? Passou. Fisicamente não existe mais nada, só na memória. É só na nossa cabeça, na nossa imaginação, na nossa memória, nós conseguimos imaginar ou lembrar de algo temporário que passou. Só isso, só está na tua mente. Na tua mente você sabe o que ficou para trás, o que passou. Eu sei o que ficou, o que passou, eu lembro de coisas, entende? Mas não existe nada fisicamente. Então para que ficar levando isso, né? Então, fotografias, fica na memória, fotografias, consequências, né? Muitas coisas que a gente fez no passado tem consequência no futuro, lógico. Mas o passado passou. Então a ciência, ela tem um estudo chamado, eles usam muito uma palavra chamada ruminação, igual um animal que fica ruminando o verde, o mato, né? Os psicólogos usam a palavra ruminação para descrever pessoas que passam horas, anos revivendo passado, revivendo o erro. Você fica ruminando o que passou, entende? Então, ofensas que passou, nossa, a pessoa te ofendeu 1 ano atrás, você está ruminando isso ainda. E isso fica na tua mente, te perturbando, e é onde você vai criar a raiz de amargura e assim por diante, porque você fica ruminando o que passou. O ontem já passou, o ontem não existe. Não existe o ontem. E não existe o amanhã. Nós somos o que somos no presente, agora, nesse instante. O mundo inteiro está no mesmo instante, vivendo o mesmo instante, vivendo o presente. Ninguém vive o passado e ninguém vive o futuro. Já passou, nós vivemos de consequências do passado. Mas o passado já passou. Então, o que acontece então? As pessoas entram, o que a ciência, o que esses estudos estão falando. Pessoas entrando em depressão e não sabem por quê. Porque perdeu um carro há 1 ano, porque perdeu o carro semana passada, já passou. Já passou. É consertar o presente, é viver o presente, sem sofrer o amanhã e sem ficar ruminando o passado. Então, a maioria desses casos, desses estudos que mostram as depressões, pessoas com depressão, é justamente por causa disso. Por viver ruminando o passado. Já passou, não tem como voltar atrás. Então, essa pesquisa, psicólogos mostram que a ruminação excessiva está associada então à ansiedade, depressão, insônia, sofrimento emocional, e a pessoa vive mentalmente um evento que não pode mais mudar, não tem como alterar isso. Ela tenta morar no lugar que já deixou de existir, no passado. Carrega o passado. Foi ofendido por alguém no passado, levou um calote de alguém no passado, brigou no passado, teve um desentendimento com alguém no passado e fica ruminando aquilo. E vai levar aquilo vai causar problemas, até de saúde.
principalmente a saúde, lógico, mas afeta o espiritual também. Então, Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3,13. Paulo não está dizendo para apagar a memória, porque não tem como, mas é para não viver preso no passado. Esqueça aquilo. Tenta... aquilo não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Serve sim para degraus para você não praticar os mesmos erros que você praticou, eu pratiquei. Então, cada amanhecer, nós temos uma nova oportunidade. Então, a vida acontece no agora, neste momento. Nós estamos falando aqui, esse é o presente. Aqui sim é real, estamos vivendo o real. O passado já passou. O que vai vir nós não sabemos. Amanhã eu não sei o que vai acontecer amanhã. A gente faz planos, faz isso, faz aquilo, mas deixa o amanhã vir. Então o passado é memória, o futuro é expectativa. É expectativa só, porque não veio ainda. E o passado é apenas memória. Então o presente é realidade, porque nós estamos agora. Podemos fazer diferença agora, nesse momento. Ser melhores pessoas agora. Se arrepender agora. Aceitar Jesus Cristo de acordo com a palavra dele, não de acordo com a religião, agora. Reconhecer que estávamos sendo enganados por religiões e por assim por diante, agora. Não deixar para amanhã o que pode fazer agora. Porque quando se trata de alma, você não sabe se vai amanhecer vivo. Você não sabe se essa noite, ninguém aqui pode dizer que vai amanhecer amanhã. Muitos de nós aqui poderemos amanhã, alguém está fazendo o nosso funeral. É assim, essa é a vida. Essa é a ordem da vida, depois da queda, claro. Então, o presente é realidade. Por isso Davi orou: ensina-nos a contar os nossos dias. Salmo 90. Foi Davi ou Moisés, né? Agora não lembro, acho que foi Davi. Davi, é que Moisés também tem salmos, né? Encerramento. Então, o homem, ele não consegue deixar passado, encerrar o passado. Por quê? Porque ele fica na expectativa do futuro ser melhor do que o que ele... Sempre é assim, o homem ele sempre quer só o melhor. Ele busca o prazer, o melhor. Ele não quer parar para pensar que nós somos pessoas que precisam do arrependimento, que precisa a nossa alma de um novo nascimento. Então o homem não para, nós pensamos muito no natural, no carnal. Então, vamos aqui. O envelhecimento, uma das maiores ilusões da juventude é pensar que o corpo permanece igual para sempre. Quando a gente é jovem, a força parece infinita. A recuperação é rápida, tudo é fácil, parece que tudo é fácil. O futuro parece tão distante, né? Parece que você nunca vai ficar velho. Mas, silenciosamente, algo está acontecendo dentro de nós. Cada segundo, cada minuto, cada dia, nosso corpo está envelhecendo. Nosso corpo está morrendo aos poucos. O corpo é uma coisa extraordinária que Deus fez. O corpo humano possui trilhões de células, bilhões de reações químicas por segundo, sistema complexo de reparação. Durante toda a vida, as células morrem, são substituídas, são separadas. É uma manutenção constante. É nessa manutenção que nós vamos envelhecendo. O DNA, por exemplo, a biblioteca da vida, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma xerox daquilo, não tem? Ela contém as instruções necessárias para o crescimento, reparação do corpo, funcionamento do organismo. Todas as vezes que uma célula se divide, essa informação precisa ser copiada bilhões de vezes durante décadas. A gente faz uma analogia do xerox. Uma maneira simples de entender é imaginar uma máquina de xerox. Você tira uma cópia, depois faz uma cópia da cópia
e outra, e a imagem começa a ficar ruim. A imagem começa a ficar fraca. Mas pequenas imperfeições começam então a surgir. O organismo possui mecanismos de correção muito eficientes, mas não são perfeitos. Então, ao longo dos anos, com tanta xerox, né, pequenos danos começam a acumular. A matéria, o material genético, sofre desgaste e a capacidade de recuperação diminui. Então, vai começar a aparecer rugas, vai começar a visão ficar turva, as pernas vão enfraquecendo, o cabelo vai embranquecendo, e isso é fato, não tem como fugir. E a ciência, parece que agora, pouco tempo agora, sobre algo de uma célula, eu não entendi muito bem, né? Eu vou estudar aqui lá para mim entender, mas mais ou menos é assim. Eles querem algo para que a pessoa viva muito mais tempo. E essa célula, só que a única célula que não morre, que ela fica se alimentando de outras células e vai crescendo e assim por diante, é o câncer. Então eles tiveram um problema com isso. E agora parece que eles estão tentando mudar para que o DNA trabalhe mais devagar, para que, vamos ver o que eles vão inventar. Então eles tentam de tudo, o homem tenta fazer de tudo, o homem não quer morrer, o homem não aceita a morte. Então, eles fazem de tudo para que as pessoas vivam mais. E eles fizeram isso com a própria alimentação. Quando a alimentação foi mudada, claro que ia haver mais doenças. É o que a gente vê. Tantos hospitais, para quê? Não é à toa, né? Tantos postos de saúde, tanta farmácia, não é à toa. Só que eles dão a causa, que é a má alimentação, os alimentos manufaturados, porque é dinheiro, né? Então, a indústria da alimentação, a indústria que faz nós comermos, e eles dão uma solução básica, que é os remédios, para que você não morra tão rapidamente, mas que viva uma vida sem qualidade de vida. Entende? Então você vive aí 90 anos, 100 anos, mas capengando, desde os 50, capengando. Bom, então, outra comparação é a tinta de uma impressora. Mas, com o tempo, a tinta diminui, a impressão perde qualidade, componentes se desgastam. O corpo humano não é uma impressora, mas a comparação ajuda a entender o sistema biológico sofre desgastes progressivos, né? Os telômeros. Os cientistas estudaram estruturas chamadas telômeros. Eles ficam nas extremidades dos cromossomos e muitas células tendem a encurtar ao longo das divisões celulares. Isso é um dos fatores associados ao envelhecimento, então, que a gente falou. Começam a aparecer rugas, cabelos brancos, perda de massa muscular, menor recuperação física, diminuição de algumas funções biológicas. A matéria está se desgastando e vai aonde? Vai morrer. O corpo chega uma hora que ele tem que ir para o pó. Todos esses elementos químicos aqui que Deus pegou do pó da terra e formou um corpo animal, porque nós e os animais compartilhamos das mesmas químicas, dos mesmos elementos da terra, potássio, magnésio, ferro, tudo, selênio, tudo que tem na terra, petróleo, oxigênio, tudo. É a mesma coisa dos animais, é o mesmo material. Então nós temos que voltar para o pó. Agora o homem que está dentro desse corpo, que vocês não podem ver, vocês estão vendo um corpo do pó da terra, igual vocês. Então vocês, o espírito está dentro dessa matéria. E essa matéria é que precisa, ou melhor, esse espírito que está dentro dessa matéria é que precisa ser bem tratada. É esse espírito, essa alma que está dentro desse corpo, dessa carcaça aqui, é que eu tenho que cuidar dela. Mas fizeram uma lavagem cerebral na humanidade, vocês sabem, desde a queda já vem fazendo isso. E o homem é focado aqui. Ele quer conquistar aqui, ele quer... Os prazeres dele tá aqui. A gente vai falar sobre os hormônios e aí a gente vai entender por que Deus colocou hormônios em nosso corpo. O hormônio do prazer, o hormônio de fuga, de luta, de sobrevivência, vários hormônios que a gente tem.
Todos esses hormônios é para nós sabermos usar e se defender. Mas não. A ciência descobriu alguns hormônios que são liberados quando algo interessante que cativa, um carro novo, uma casa nova, uma praia, tudo que faz, então, nós liberar esses hormônios para que é um vício. E a gente gosta disso e sempre vai querer mais. Nunca vai se saciar, mas a gente sempre vai querer mais. Entende? Então Salomão escreveu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12:1. Depois ele escreve poeticamente o envelhecimento. As forças diminuem, a visão enfraquece, o corpo perde vigor. Paulo escreveu: ainda que nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, a carne, o interior, a alma, contudo se renova dia em dia. Até o dia de nossa morte, essa alma ela tem que ser convertida ao Senhor. Ela tem que ser convertida. Sem o novo nascimento, não tem como nós se salvar. Entende? Então, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Observa a distinção então que Paulo fez. O corpo envelhece. Não tem como fugir disso. Temos que aceitar isso. Mas a alma continua sendo o foco principal. Sempre foi e sempre será. O erro da sociedade moderna, então, muitos gastam horas cuidando então do corpo. Focado no corpo. Preso nisso. Horas cuidando do corpo. Fortunas cuidando da aparência. Anos buscando prazeres. Mas dedicam pouco tempo à alma. Essa é a realidade nossa. Essa é a realidade. A Bíblia chama a atenção para aquilo que é eterno. E o sistema do mundo, o sistema de entretenimento, o sistema religioso, o sistema de alimentação, o sistema de educação, todos os sistemas que existem, eles não querem saber. Eles querem vender para nós algo como uma felicidade hedônica. Prazeres aqui. Ser feliz aqui. Que nós merecemos isso, nós merecemos aquilo. E assim, então, nós somos influenciados por esses sistemas. Todos esses sistemas que eu falei. Entende? Então, por que sistema? É um sistema porque eles organizam algo, sistema de alimentação. É um sistema que eles fizeram para eles dominar o que você deve comer ou não. Eles colocaram, então, isso nas prateleiras para nós escolhermos. E são muitas variedades de coisas que fazem mal. Sistema da indústria farmacêutica. Eles sabiam que através dessa alimentação, então, eles colocaram os remédios propriamente, porque eles sabem que cada alimento vai causar certos tipos de doença. Que são milhares de doenças. E uma delas é o enfraquecimento hormonal do homem e da mulher. Também o sistema de educação, começando ali na Prússia, vindo depois com Freud e assim por diante, enfraquecendo o ensinamento que ainda se ensinava a palavra de Deus nas escolas, hoje não se ensina mais, pelo contrário. E o sistema também religioso, que é envolvido com tudo isso, envolvido com política, envolvido com ganância de organização, de igrejas, com um sistema de... É um sistema, é igual uma indústria, né? Que tem uma filial, uma matriz de filiais e assim por diante. Eles visam lucro, dinheiro e assim por diante. E as pessoas que são inocentes, né? Nós éramos inocentes, vamos despertando. Só que também, como Satanás é sujo, muitas pessoas saem do sistema porque se torna um
chamado de desigrejados, que também é outra aberração. São dois extremos errados, mas existe uma verdade, né? Então o problema não é ficar velho, todos envelhecem, todos envelhecem. O problema é envelhecer sem Deus. Quando eu falo sem Deus, não estou falando de religião. Vou entrar hoje numa religião aqui, seja evangélica, espírita, católica, não estou falando disso aí. Estou falando de Deus, no conhecimento de Deus chamando de acordo com sua palavra. Não é religião. Religião a gente já está saturado disso. Entende? É conhecer, né? De acordo com, então, as Escrituras. É assim que se conhece a Deus. Deus chama primeiro. O homem não busca Deus. Se você buscou uma igreja e entrou naquele sistema, com certeza não foi Deus. Porque Deus não chama a pessoa assim. Agora, Deus tem filhos dentro do sistema? Tem. Muitos. Muitos filhos de Deus. Mas não só dentro do sistema. Deus tem filho na católica, Deus tem filho na protestante, Deus tem filho no espiritismo, Deus tem filho na todo o sistema. Mas Deus, quando se trata de noiva, então muitas pessoas não entendem quando principalmente o profeta da era. Quando fala de William Branham, igual eu conversei com algumas pessoas no grupo, né? Eles não entendem. Mas como é que pode? William Branham fala que é para sair do sistema, né? Mas ele mesmo fala assim que Oral Roberts e Billy Graham foram grandes pregadores de Deus. E foram grandes pregadores de Deus. Lembrando, elogiava esses homens. Elogiava. Era muito melhor, muito melhor uma pessoa estar dentro de uma denominação do que estar numa facção ou num bar e assim por diante. Só que o problema é que o William Branham, ele veio para um povo especial chamado noiva. Por isso que ele fala, quando ele fala sai dela, ele está chamando você para entrar na palavra. Essa é a diferença da mensagem e de um sistema religioso. Entende? Então você tem que ver se você foi chamado para um sistema, para ser uma virgem, ou para ser uma noiva. Uma virgem prudente ou uma virgem nécia. É simples, é o que a Bíblia ensina. Entende? Bom, então a gente tem, né? Então o problema não é envelhecer sem Deus. O problema é envelhecer sem Deus, né? O problema é preparar o corpo para tudo, né? Para o mundo. E não preparar a alma para a hora da morte. A hora que você tiver que ter um encontro. Entende? Então a alma despreparada é problema. Jesus perguntou: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Que adianta ser famoso, ser isso, ser aquilo, se dar bem, ser bem-sucedido e curtir esse mundo aqui, sem ter o novo nascimento, meu irmão? Não adianta nada. Sem ter o novo nascimento, não adianta. Você não vai conseguir se salvar. Precisa-se do novo nascimento. E o novo nascimento não é por legalismo, não é por força, é pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é onde entra, então, esse questionamento, essas disputas teológicas sobre arminianismo, calvinismo, predestinação, eleição. Claro que existe predestinação. A pessoa tem que entender que Deus, Pedro vai dizer, pela presciência de Deus. Então Deus sabe quem ia e quem não ia. E você não sabe. Quando você rejeita a verdade, você está mostrando, mas Deus já sabia antes da fundação do mundo. Porque Jesus foi morto antes da fundação do mundo, já na presciência de Deus. Tudo já está na presciência de Deus. Então Deus não é não é por imposição, você não quer, você eu quero, não. Ele sabia na presciência dele, ele sendo Deus, é que vocês querem ser Deus. Muitos desses debates, eles querem saber igual Deus, ter a mesma sabedoria de Deus. Isso não cabe ao ser humano entender. A presciência de Deus cabe a Deus. Agora é a Bíblia. A Bíblia diz que é a presciência, pela presciência. E é predestinado para isso. Por quê? Por que é predestinado? Por causa da presciência de Deus. Então Deus sabe se você ia ou não ia aceitá-lo. Entende? Mas está diante de você. Está diante de você.
você recebe um chamado. A semente está, se você é um predestinado, um eleito a crer na mensagem da hora, fazer parte da noiva, essa semente está em você. Apenas chegará o momento de você encontrar com a luz, com o sol, com a chuva, que é o Espírito Santo, que é a palavra. Então, quando ela bater nessa semente, você vai brotar. E quando essa palavra bater realmente em você mesmo, pegar você de cheio, a primeira coisa que você vai querer fazer é entrar nas águas. Batismo não salva ninguém, mas Pedro vai dizer, para uma boa consciência, para com Deus. Então você precisa, e outra, é promessa de receber o Espírito Santo. Primeiro você é batizado, que você, diante de Deus e dos homens, você aceitou Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, então você entra, né, debaixo do sangue. Entende? Bom, então, esse estudo que eu estou falando aqui, esse estudo que diz sobre a depressão, pessoas com depressão, muitos, porque é o que esse estudo vai dizer, ruminando, fica ruminando. O que é ruminar? Né? Fica ruminando o passado, lembrando das coisas que já passaram. É isso, entende? Então, o envelhecimento nos lembra de uma verdade, não lembra? Qual? Nosso tempo é limitado. Todos aqui. Todos é limitado. Arrependei-vos, então. Essa é a primeira mensagem do Evangelho. Mateus 4,17. Arrependei-vos. Depois Pedro, quando vem o Espírito Santo, Pedro diz, arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É promessa? Bom, vamos lá. Então o verdadeiro preparo não está nas riquezas, na fama ou na saúde física, mas em possuir o Espírito Santo, que é o sinal. Efésios 1,13 diz, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O corpo envelhece, vai ao pó, mas a alma, então, ela está selada. Quando esse corpo tombar, seja como for, nós não sabemos quando nós vamos morrer, cada um de nós, esses 8 bilhões de seres humanos que tem na Terra, todo dia morrem milhares de pessoas, e nós não sabemos como vai ser a nossa morte. Mas é fato, vai acontecer. Então isso não é motivo de entrar em depressão. Isso é o ciclo da vida. É assim que funciona. O sol mostra isso, as árvores mostram isso. Você passa numa grande floresta. Quando eu era criança, eu passava numa floresta lá perto de Ourinhos. E hoje eu passo e ela está verdinha do mesmo jeito. Mas quantas árvores não morreram nesse tempo? E você não percebe, porque é a ressurreição. O sol se põe, a terra gira. Parece que não vai voltar, mas no outro dia o sol está ali. Então tudo, a natureza mostra o espiritual. Então a alma precisa estar selada para a eternidade. Se ela não estiver selada, e só existe uma maneira de ser selada, não é ser participante de uma religião. Isso aí é uma enganação que fizeram com a gente, com o mundo inteiro. Uma enganação. Não que seja ruim pertencer a um grupo. Não, mas isso não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Primeiro que eles não creem na Bíblia. Alegam pregar o cristianismo. Mas é um cristianismo de briga, de disputa, um cristianismo dividido, com vários sistemas religiosos que brigam entre si. O corpo de Cristo não está dividido. Entende? Mas o sistema divide. E o sistema faz igual a primeira igreja organizada fez lá em Nicéia. O que ela fez? Ela se organizou, ela colocou uma matriz, mas isso aconteceu lá com Nirode. Mas ela fez isso, colocou uma matriz e enviou, seus mensageiros para abrir então filiais no mundo inteiro, com seus dogmas, com as suas crenças, com as suas interpretações e assim por diante. E eles evangelizaram praticamente o mundo com os seus ensinamentos, mas usurpando a Bíblia Sagrada, interpretando errado. E assim as denominações fazem a mesma coisa. É filha
Cada vez que nasce uma denominação, ela faz o mesmo jeitinho, igualzinho. Ela faz uma matriz, espalha suas filiais e o negócio dela é conquistar para aquela filial. Não importa o preço. Tem que ter lucro, tem que ter dinheiro envolvido. Bom, então, vamos aqui. Vamos continuar. Depois de a gente ver então que o corpo envelhece, que a matéria é temporária, surge uma pergunta. Então por quê? Por que o homem continua correndo atrás de coisas que sabe que não levará para o caixão? Não vai com nada que você conseguir nessa terra vai com você. Para quê então? Porque mesmo depois de conquistar aquilo que você sonha, continua sentindo vazio. Por quê? A resposta está em parte na biologia humana, né? É mais profunda na condição espiritual do homem. Vamos aqui, ó. Deus criou o ser humano com a capacidade de sentir o prazer, alegria, satisfação. Quando alcançamos um objetivo, o cérebro ativa um sistema ligados à recompensa. Deus deu isso para nós. Isso se chama os hormônios, certo? Então isso vai ajudar o homem, quando tem esse mecanismo, a trabalhar. A trabalhar para quê? Por quê? Porque você tem um mecanismo de recompensa. Você vai receber no final do mês, você vai poder comprar, você vai poder fazer algo, viajar. Então essa é a recompensa. E isso é o estímulo que te faz trabalhar. Se você trabalhasse apenas por trabalhar para não receber nada, você não teria esse estímulo. Então, trabalhar, aprender. Por que você aprende as coisas? Entende? Para ensinar outras pessoas e assim por diante. Construir. Perseverar. Por que você persevera numa coisa até conquistar? Porque tem um mecanismo de recompensa. Mas existe um detalhe importante: o cérebro foi feito para se adaptar. É por isso que vai entrar a depressão. Agora acho que a gente vai entender algo então. Imagine alguém que sonha durante anos e comprar um carro novo, ou uma casa nova, ou uma promoção de serviço, ou uma viagem, ou algo assim. Quando finalmente ele consegue conquistar aquilo que ele tanto almeja, sente uma enorme alegria, porque vai disparar hormônios no corpo dele. Só que o que acontece depois de alguns dias, semanas ou meses? O cérebro, então, ele se acostuma. Ele acostuma com aquilo. E aquilo que parecia extraordinário, uma coisa que ele sonhou a vida para ter, então, aquilo torna-se comum e ele já não tem mais prazer. Então, pessoas, depois de conquistar tudo, morrem. O que aconteceu com o jovem rico? Quando ele tinha um celeiro, derrubou aquele celeiro, mas antes dele derrubar o celeiro, ele encontrou com a vida. Ele encontrou com o autor da vida. Ele encontrou com o Deus do céu, o Jeová. Ele encontrou com o único Deus verdadeiro que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Deus em lugar nenhum, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Esse é o único Deus verdadeiro. Não existe 3, 4, 5, 2, nada. Existe um Deus verdadeiro que habitou em um corpo chamado Jesus. E este é Deus. E o jovem rico, então, encontrou com a vida. Deus mesmo desceu de sua glória. O maior evento que aconteceu na humanidade nesses 6 mil anos de existência do homem aqui na Terra não foi o homem pisar na Lua em 69. Foi o Deus do céu ter descido aqui na Terra há 2000 anos atrás. E hoje ele vem na forma do Espírito Santo. Entende? Por que Espírito Santo? Porque o preço do pecado foi pago lá no Calvário. E hoje todos nós temos acesso a ele, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais e temos livre acesso ao Pai hoje, porque ele pagou o preço. A ira de Deus cessou no Calvário. Então, no Velho Testamento, era morte entrar atrás do véu. Hoje é morte não entrar. Bom, então, o cérebro se acostuma com aquilo que você conquistou.
Aquilo que parecia extraordinário torna-se comum. Então, os estudiosos chamam isso de adaptação hedônica. O que é adaptação hedônica? O que é hedonismo? É o prazer pelas coisas do mundo. Então, a pessoa pensa, quando eu conseguir aquele carro, quando eu conseguir aquela casa, quando eu conseguir aquele trabalho, quando eu conseguir aquela esposa, eu vou ser feliz. E aí, o que acontece então? Quando consegue, logo então surge outro desejo, porque aquilo vai se tornar comum para ele e ele não vai conseguir, vai se tornar comum. Então ele corre atrás do próximo objetivo, e depois do próximo, e depois do próximo. É uma esteira que nunca para. Então a pessoa nunca vai estar satisfeita. E nesse tempo que você está correndo atrás de coisas, a morte te alcança. E aí que é o problema. Quando você está intertido, correndo atrás das coisas para satisfazer a carne, é nesse tempo que a morte chega. Quantas pessoas que morrem quando está correndo atrás de um objetivo carnal? Todos nós temos que trabalhar, sim, mas se nós deixarmos essa ambição tomar conta de nós, então aí a gente vai ter esse problema. Sendo, né, o povo insatisfeito, insatisfeito material, isso, somente a palavra nos sacia. Porque é gostoso ter as coisas, e nós somos seres humanos, e a gente quer, né, mas tudo que a gente adquirir tem que ser com esse pensamento. E primeiro, como está minha alma? Eu estou tratando da minha alma? Eu estou cuidando dela? Porque nesse meio tempo aí que eu estou buscando coisas do mundo, a morte pode me alcançar também. E alcança mesmo. Geralmente é quando vê cantores, atores, quando está no auge, a morte os tira. E isso acontece com os pobres, com os ricos, quando não tem idade, não tem classe. A morte chega para todos. Quanto você menos espera, ela te atropela. E aí? É aí que é o problema, porque o que tombou ali é só a sua matéria, é o seu corpo, que foi para o pó e vai voltar a ser, vai voltar aos elementos químicos da Terra, vai sumir, desaparecer, voltar a ser luz cósmica e sei lá o que mais. Vai voltar a ser um esterco para a Terra. Não é? Volta a ser o que a Terra precisa. A Terra precisa disso. E agora, você mesmo, que é a alma que está nesse espírito, ela precisa estar selada, estar protegida, selada pelo Espírito Santo, para que Satanás, nenhum demônio, tenha acesso quando você morrer. Então, Paulo diz que a hora que esse corpo tombar e voltar ao pó da terra, ali no caixão só está a matéria, e ela vai ser dissolvida em pouco tempo. Mas a tua alma, então, Paulo vai dizer, se é salvo, você já tem um corpo já no mesmo instante preparado para você. E quando você sair desse corpo, Paulo vai dizer, já tem um tabernáculo pronto, um corpo pronto para você entrar, um corpo celestial, porque não é um corpo glorificado ainda. Corpo glorificado é quando nós voltarmos a habitar na terra. A Bíblia diz que nós teremos um corpo igual ao de Jesus, como ele viveu aqui depois da ressurreição por 40 dias. Então nós vamos ter um corpo igual ao dele. Deus abençoe, querido. É com Deus. Obrigado. Então é assim que funciona. É assim que devemos pensar. E essa é a verdade. Então Salomão, ele diz, poucos homens tiveram tanto quanto Salomão, né? Poucos homens tiveram a quantidade de riqueza que teve Salomão. Ele acumulou riqueza, jardins, casas, servos, prestígios, poder, mas a sua conclusão foi, tudo era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 2:11. Não porque fossem inexistentes, mas porque não podia preencher o coração humano. Não pode. Então o dinheiro pode comprar uma cama, mas não o sono
não pode comprar um sono tranquilo. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar feliz. Pode por dias, algum tempo, naquele momento. Pode comprar remédio, mas não pode comprar a cura da alma. Pode comprar diversão, mas não pode comprar alegria permanente, que é quando você recebe o Espírito Santo. É só quem tem experiência genuína, por isso que não crê em debate. Eu até gosto de debater algumas coisas, eu até gosto, mas não nesse espírito de vencer, esse espírito de humilhação, esse espírito de contenda, não. Eu gosto de debate quando é um debate que estão dispostos a aprender, estão dispostos a ouvir a verdade. Entende? Então é por isso que eu não creio nesse tipo de debate. Porque precisamos do Espírito Santo para realmente termos alegria. E essa alegria é só quem realmente tem o Espírito Santo sabe. Então, uma das palavras menos valorizadas da nossa geração é contentamento. Essa é uma das palavras menos valorizada. Paulo escreveu: aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4:11. Observe, ele não disse aprendi a ter tudo. Não, ele disse aprendi a estar contente. Mas ele era sincero. Ele não estava falando da boca para fora. Ele era contente com o que tinha. E porque o que ele tinha que deixava ele feliz? O Espírito Santo, ele tinha experiência com Deus. Jesus Cristo é real, é verdadeiro. Ele fala, e a sua palavra vivifica para você. Então, quando você tem o Espírito Santo, você sabe, porque você vai olhar para a Bíblia e nenhuma dúvida vai vir sobre você. Quando você olhar para Atos 2:38 nas Escrituras, você vai falar: meu Deus do céu, está escrito aqui, por que eu estava fazendo da minha vida? Descrendo dessas verdades que está escrito aqui, para crer num sistema religioso que me ensinou uma doutrina religiosa, uma doutrina pagã, uma doutrina que não é bíblica. Entende? Então o Espírito Santo ele só vai mostrar a Bíblia para você. Bom, então a armadilha da cobiça. A cobiça diz: você será feliz quando você tiver mais. Mas quando mais chega, ela pede ainda mais, é o que pediu para o jovem rico. Ele derrubou o celeiro, fez celeiros novos e ele disse: a minha alma agora está satisfeita. Agora ele garantiu a aposentadoria dele. Agora, a alma, ele descansou seu corpo. E uma voz diz: louco, ainda hoje te pedirá a tua alma. O que te fez, para quê? O que adiantou? Ele estava preocupado com o seu bem-prazer aqui na terra. E me dá ânsia quando eu vejo pastores com pregações. Nós temos direito, sim, de ser feliz, mas a felicidade não consiste no bem que você tem. Mas eles enfatizam que você tem que... Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, como se Deus fosse algo... Deus só quer uma coisa de você: arrependimento, que você creia na Bíblia Sagrada. Só isso que é isso que ele exige de você. Só isso. O resto, ele disse que ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Ele sabe. Mas temos fé para isso? Ou nós queremos atropelar Deus e buscar com nossos próprios pensamentos e força? Entende? Bom, então, quando esse mais chega, ela pede ainda mais. Por isso a Escritura ensina: sejam vossos costumes sem avareza, sem apego ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes. Hebreus 13:5. Deus não proibiu apenas ações externas, também advertiu sobre desejos desordenados. Não cobiçais, Êxodo 20:17. A cobiça é perigosa porque convence o homem de que a felicidade está sempre em algo que ele ainda não possui. Então ele acha que a felicidade é quando ele conseguir algo que ele não tem. E aí ele faz confusão. Então, se eu conseguir algo que eu não tenho, uma casa, eu não tenho uma casa. Então, se eu conseguir essa casa, eu vou ser muito feliz. Se eu conseguir um carro, eu vou ser muito feliz. Se eu conseguir isso, eu vou ser muito feliz. Então, ele é enganado
por esse sistema. Não, não é assim, a felicidade não é isso. Isso aí chama-se felicidade temporária, onde os hormônios faz você pensar que isso é felicidade. Mas quando isso passa, quando você consegue algo que você tanto quis e aquilo passa, então você vai ver que não era felicidade, porque ela passa. O cérebro ele tem esse mecanismo que chama-se, ele se adapta, ele acostuma. E aí, então, os seus hormônios de felicidade caem lá embaixo. Aí você não sente mais prazer naquela casa e assim por diante. Entende? Aí você vai querer outras coisas e vai buscar e nunca vai saciar você por completo. Então, o mundo moderno diz mais dinheiro, mais lazer, mais viagens, mais experiência. Então você descansará nisso. Mas milhões descobriram que isso não funciona. Porque o problema não está lá fora, está dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, dentro da nossa alma, nosso espírito, é que precisa encontrar o verdadeiro descanso. Quando nós encontrarmos a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro prazer mesmo, que a sua alma se conecta com o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Você acha mesmo que esse mundo caído, você acha que existe alguma praia aqui, você acha que existe algum lugar aqui nessa terra amaldiçoada que poderia se comparar com algo que Deus tem preparado para os seus filhos? Não, não tem, não existe. Jesus fez um convite extraordinário. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Observe, ele não disse, venham aos bens que eu tenho para dar. Não. Nem venham às riquezas que eu vou dar. Não. Nem venham ao sucesso. Mas ele disse, vinde a mim. Ele é a palavra. Ele é a palavra. A palavra, aqui está a letra diante de mim. Mas aqui está a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vivifica essa palavra para você. E você se torna essa palavra. Então, o arrependimento e o vazio interior. Muitas pessoas tentam preencher o vazio com trabalho, com prazeres, com televisão, com fofoca, com notícias, com falar mal dos outros, e assim por diante, com viagens, relacionamentos, entretenimentos. Mas a Bíblia aponta para outro caminho. Pedro pregou, arrependei-vos. Atos 2:38. Arrependimento não é apenas sentir tristeza, não. É mudança de direção, é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança por dentro. Isso vai crescendo dentro de você ao longo da jornada de um cristão. É voltar-se para Deus. É quando você volta, nós estávamos separados de Deus. Estamos separados de Deus se nós não tivermos esse reencontro com Deus, voltar igual era antes da fundação do mundo, voltar como Deus queria que fosse quando ele colocou Adão e Eva aqui. Não tem jeito de a gente alcançar a salvação. Então o Espírito Santo é o verdadeiro descanso. O coração humano foi criado para Deus. Por isso, nada material consegue satisfazer plenamente a alma. Paulo escreveu, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. O selo do Espírito Santo, ou o selo é o Espírito Santo. Não é o dinheiro, não é a compra. Não é essa felicidade hedonista. Então, a grande confusão da nossa época, o que é? A nossa geração confunde prazer com paz, diversão com alegria, paz, posses com segurança, sucesso com realização. Mas essas coisas não são iguais. O prazer pode durar minutos. A paz não. A paz pode permanecer em tempos difíceis. Quando você tem paz interior, você pode passar por momentos difíceis, como os apóstolos passaram por perseguição e assim por diante, mas eles tinham paz interior. Eles sabiam o que estava acontecendo.
E eles sabiam o que ia acontecer com eles. E eles sabiam que o que eles tinham encontrado era verdadeiro. Bom, uma pergunta profunda é: quem você é quando está sozinho? Seus aplausos, seus bens, sem plateia, sem distrações. Ali aparece aquilo que realmente habita a alma. A verdadeira riqueza, Jesus ensinou, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. A questão não é apenas o que possuímos, mas aquilo que possui nosso coração. Então o cérebro se adapta. É isso que as pessoas têm que entender. Quando você não entender que não existe felicidade permanente aqui, a não ser o arrependimento, para que Cristo venha em você e você apague o seu ego, a sua soberba, a sua mente mundana, a sua mente teológica, para que deixe então a simplicidade do Espírito Santo tomar conta de você. Ele sim é o verdadeiro descanso, o verdadeiro prazer que nós temos. Então o cérebro ele se adapta, os prazeres passam, as conquistas envelhecem. Né? Eu lembro quando eu tinha meus 17 anos de idade, meu pai e minha mãe compraram o carro, e eu que andava, né? Então, e para mim era tudo aquele carro. E eu pensava, quando eu morrer eu quero ser enterrado dentro desse carro. É a realidade, é assim que é o ser humano. Ele sem ter um entendimento, para mim era tudo. Então eu queria andar dentro daquele carro. E aquele carro hoje, passou o tempo, aquele carro hoje, era um Monza na época, hoje não tem valor, né? Assim, não se compara com o que tem por aí. Não é atrativo, porque é um carro normal, é um carro como qualquer outro. Leva você onde qualquer outro carro leva. Mas o que acontece então? Existe algo que mexe com nossos hormônios e as indústrias geral, elas sabem disso. Então eles trabalham em cima disso. Bom, então os bens mudam de dono e esse descanso não é encontrado em coisas materiais. Ele começa com arrependimento, fé em Cristo e o recebimento do Espírito Santo. Agora vamos entender uma coisa aqui, ó. Então depois que a gente viu isso, o envelhecimento do corpo, o corpo envelhece, o cérebro se adapta aos prazeres, o dinheiro não produz satisfação permanente, tudo que a gente já viu, a alma necessita de Deus. Surge uma outra pergunta então, né? Por que o homem acredita que será feliz em determinado lugar? Vamos entender isso aqui. Por que milhões sonham em conhecer lugares? O que tem nisso? Vamos aqui, praias famosas, parques famosos, Disney e assim por diante, cidades famosas, resorts famosos. O que existe ali que não existe em outros lugares? Vamos entender isso aqui? Fisicamente falando, uma praia é o quê? Areia, água salgada, rochas, vento, asfalto, nas ruas, que hoje a maioria essas praias que eu estou falando praias urbanas, né? Que tem cidades ali. Mas é a mesma coisa. Então, a luz do sol, tudo a mesma coisa, nada mais do que isso. Existem milhares de praias que é igual, semelhantes no planeta. Algumas umas perto das outras. Agora, por que algumas se tornam lendárias? Por que algumas se tornam tão... Quando você fala tal praia, aquilo, né, parece que é um paraíso aqui na Terra. E tem outra praia, pouca distância, né, cidade vizinha ou algo assim, não é tão chamativa. Ou o que acontece? Bom, existem vários fatores, claro, né? Tem praias que é segurança, né? A segurança é melhor, a água parece ser mais clara, mais limpa. Então existem algumas coisas aí, certo? Mas não é isso a questão. Então o homem não vive apenas de um mundo físico.
O ser humano possui algo singular. Ele vive também no mundo dos símbolos, memória, sonhos e significados. Uma praia não é apenas uma praia. Ela pode representar férias, liberdade, romance, descanso. Isso é hedonismo. Deu para entender? Por exemplo, o animal, ele não vê como nós olhamos para a praia. Um pássaro sobrevoando uma praia famosa, ele não sabe que é famosa, ele não sabe, é diferente. Um peixe não sabe que aquela água ali, né, aparece em revista e assim por diante. Um cachorro, né, ele não sabe que as pessoas atravessam continentes só para ver aquela praia que ele está ali, passeando ali. Eles enxergam a água, o território, alimento, sobrevivência. O homem vê mais porque a sua mente atribui significados. Só isso. Nós colocamos partes de nós nas coisas. Então, muitas vezes, aquilo que amamos não é o lugar em si. É o significado que colocamos nele. Uma praia pode lembrar uma infância, pode lembrar uma lua de mel, um momento feliz, uma experiência marcante ou algo, qualquer coisa. O lugar torna-se especial porque recebeu parte da nossa história ou a história de alguém famoso que fez parte daquela praia. E aquilo então se torna um lugar de referência. Bom, antes da viagem acontecer, as pessoas já passam meses idealizando, imaginando. E ela vê vídeos, ela vê fotografias, e as fotografias são bem ângulos tirados, né? Muito bem tiradas, a propaganda, relatos. E quando finalmente chega ao local, encontra não apenas uma areia, não apenas uma praia ou algo, encontra a imagem construída que ela fez dentro da sua própria mente. Então isso é a indústria do cenário perfeito. O marketing moderno descobriu algo poderoso. As pessoas raramente compram apenas o objeto, elas compram emoções. Não vende areia para você, vende um paraíso. Não vende um hotel para você, eles vendem uma felicidade. Não vende um parque para você, eles vendem magia. Eles não vendem uma viagem, eles vendem sonho. Então eles sabem trabalhar em cima disso. Você vai num parque de diversão, cheio de ferro, de parafuso, tudo, né? Um monte de ferragem montado. Mas ali tem algo então idealizado em nossa mente. Então o homem acredita que o próximo lugar resolverá a sua vida. Muitos pensam, quando eu chegar naquele lugar, tudo ficará bem. Mas existe um problema. As pessoas levam consigo sua mente, seus medos, suas preocupações, seus conflitos, e ela muda de cenário, mas continua sendo a mesma pessoa. Então, a pesquisa sobre felicidade e circunstância, diversos estudos em psicologia mostram que após grandes conquistas ou mudanças positivas, muitas pessoas retornam gradualmente ao seu padrão emocional habitual. Isso acontece porque a mente se adapta. Então você muda para um lugar desse. Poucos dias, poucos meses, já se torna tudo normal. Acabou a magia. E então, aquele entusiasmo passa. E muitos estão indo aqui para lá e muitos vindo de lá para cá, para o lugar onde você mora. Para conhecer o lugar onde você mora. E você viajando aqui para conhecer o lugar onde aquela pessoa mora. Deu para entender então? Então o problema da ruminação viaja junto. Voltando ao que a gente viu lá atrás, né, sobre a ruminação, quem vive preso ao passado leva essa prisão para qualquer lugar. Então não importa onde você for, você pode estar numa praia famosa, num cruzeiro, num resort, mas se a mente continua presa à culpa, mágoa, arrependimento não resolvidos, sofrimento continua e você levará aquilo com você. A prisão interior permanece, você fica preso. Você vai entrar em depressão mesmo num resort. Quando tudo passar, tudo aquilo que você carrega com você, o seu passado, então não existe o ontem. Duas pessoas podem estar na mesma praia, uma sente paz e a outra sente tristeza. Uma sente gratidão, a outra sente vazio. Por quê? Porque a experiência depende não apenas do lugar, mas da condição interior que o homem tem, que ele carrega. E a Isaías escreveu: tudo conservarás em paz, aquele
cuja mente está firme em ti, ó Senhor. É isso que é o que devemos fazer. Por isso que os cristãos que viviam unidos ali no primeiro século, eles viviam em paz, eles tinham paz, mesmo sabendo que iam ser perseguidos. Porque eles estavam no mesmo sentimento, ou seja, crendo no mesmo Deus verdadeiro, com experiência que eles tiveram juntos. E isso é essa é a verdadeira igreja. Então a paz não é apresentada como resultado de um cenário, ela nasce da relação correta com Deus. Paulo, na prisão, um dos exemplos mais impressionantes da Bíblia, ele escreveu palavras de alegria e contentamento enquanto estava preso. Isso mostra algo extraordinário que muitos de nós não temos essa condição. A paz não depende necessariamente do ambiente, ela pode existir mesmo em circunstâncias difíceis. Deu para entender então, né? Então, mesmo que você esteja numa circunstância difícil na vida, doença, dívida, se você realmente confia em Deus, se você realmente tem isso, tem o Espírito Santo, você terá paz. Agora, se você não tem paz, você pode estar num resort, você pode estar na praia mais famosa do mundo, você pode estar onde for, você carregará aquilo com você. Então Jesus ensinou, porque o reino de Deus está entre vós, dentro de vós, que é o Espírito Santo. A transformação verdadeira começa dentro, não fora. O maior erro da nossa geração é o que foi ensinado, mude o cenário e será feliz. Mas a Escritura ensina, mude o coração. Porque o coração transformado vê o mundo de forma diferente. Então uma pessoa reconciliada com Deus, chamada pelo Espírito Santo, consegue encontrar gratidão em tudo. No quintal simples, será feliz da vida. Numa refeição simples, com pessoas simples. No nascer do sol, só de ver o nascer do sol, num dia comum, ela será muito feliz. Felicidade que reis não tiveram, que muitos bilionários não têm. Eles precisam estar na agitação, na muvuca, correndo atrás para poder manter os hormônios ativos. Enquanto outra pessoa pode estar cercada do luxo e continua vazia. Então, praias, parques, viagens, lugares famosos, tudo isso pode ser agradável. Mas nenhum cenário consegue substituir aquilo que a alma realmente necessita. Não consegue. Então você tem que entender esse princípio. Não que você não possa. O cristão, na verdade, depende das praias, depende do ambiente, não é para ele. Com certeza que não. Não que ele não possa ir numa praia, mas ele tem que saber onde vai. Bom, o verdadeiro descanso não está no mapa, não está numa passagem aérea, não está num resort, está numa alma em paz com Deus. Quando uma pessoa realmente tiver um encontro genuíno, porque existe vários chamamentos. Quando ela tiver um encontro genuíno para a noiva, ele terá uma alegria, algo dentro que não tem explicação, não tem como se explicar. Só quem tem sabe, só quem passou sabe. E só quem tem, né? Porque isso tem que permanecer dentro do cristão. Bom, vamos lá. Então, vou terminar. Vou só falar mais algo aqui. O tempo é marcado pelos ciclos da criação, então. O passado existe como memória. O futuro existe como uma possibilidade. O corpo envelhece. O DNA sofre desgastes ao longo da vida. O cérebro se adapta aos prazeres. Os bens materiais não satisfazem permanente. Os lugares famosos recebem significados criados pela mente. E o verdadeiro descanso da alma não está nas coisas materiais. O que realmente pertence ao homem? A mala com que chegamos quando o bebê nasce. Não traz dinheiro, não traz títulos, não traz propriedades, não traz fama. Chega ao mundo completamente dependente. Jó declarou, nu saí do ventre de minha mãe. A mão estava vazia. A mala com que partimos, depois dos 70, 80, 90 voltas
voltas ao redor do Sol, a Terra dando voltas ao redor do Sol. Depois de 90 voltas, você está com 90 anos. Chega o último dia, 90 órbitas da Terra em volta do Sol, 90 aninhos que você tem. Então o homem descobre algo: nada do que acumulou pode atravessar a fronteira da morte. Nada. Salomão escreveu: como saiu do ventre de sua mãe, assim voltará. Eclesiastes 5,15. A mão continua vazia. A ilusão da posse. Durante algumas décadas dizemos: meu carro, minha casa, minha empresa, minha fazenda. Mas antes de nascermos, nada disso era nosso. Depois que partimos, continuará do mesmo jeito, existindo do mesmo jeito as coisas que você teve, e não será seu. Sem nós. Na realidade, somos administradores de algumas coisas temporárias. Você administra um carro por algum tempo, você administra uma casa por algum tempo. Só isso. Mas muitos colocam o coração nisso. E o homem mais, sendo se um dia, tudo será nosso. O homem mais rico continua limitado. Mesmo que alguém possua 100 casas, 50 carros na garagem, 10 ilhas, vários aviões, existe um limite intransponível. Ele possui apenas um corpo, uma mente, um momento presente só. Ele só consegue dormir em uma casa por vez, comer um prato por vez, estar em um lugar por vez, andar em um carro por vez. Entende? Então não adianta. Não adianta. Essa é uma utopia, é uma ilusão. Então a grande armadilha da cobiça. A cobiça vive prometendo só mais uma conquista, só mais uma conquista. Essa conquista, que tanta conquista, não vai levar a nada. Conquista do quê? Entende? Então colocam isso em primeiro lugar. É isso que é o erro. Só mais uma conquista, só mais um bem, só mais um objetivo. Mas durante esse percurso que você está fazendo isso, a morte pode atropelar você. Te pegar de surpresa. Então, nunca entrega satisfação permanente. Por isso Deus ordenou: não cobiçarás nada. Não cobiçarás a casa do teu vizinho. Ah, mas que casona que o meu vizinho tem? Ele é o administrador por um pouco de tempo. Deixa ele em paz. Nossa, mas aquele homem ali tem uma fazenda gigante. Ele é só o administrador daquela fazenda. Ele não vai levar. Não era dele antes dele nascer. E não será dele depois que ele morrer. Não vai levar a fazenda. Você é só administrador por algumas órbitas que a Terra dá em volta do Sol. Só isso, mas nada mais. Ah, mas ele tem uma Ferrari. Ele é só um administrador daquilo. Ele não era dele e ele também não vai levar. Ele é só um administrador por algumas órbitas que a Terra dá em volta do Sol. Só isso. Então, a pessoa entra nesse hedonismo, que se ele não tiver, ele vai entrar em depressão, ele vai ficar mal, porque ele tem que conseguir, ele tem que adquirir, e aí ele entra em depressão. Então, a cobiça transforma a vida inteira numa corrida sem linha de chegada. Nunca você vai chegar a lugar nenhum. Quando você disser que você teve paz como um jovem rico, você perderá a tua alma. Então Paulo escreveu: tendo, porém, um sustento com o que nos cobrirmos, se Deus quiser também, estejamos com isso contentes. Timóteo 6,8. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Se tenho muito, estou contente. Se tenho pouco, estou contente do mesmo jeito, porque a minha felicidade não consiste nos bens que eu tenho. O contentamento não nasce das circunstâncias, nasce da condição interior da pessoa. Bom, pesquisas em psicologia mostram que muitas pessoas, mesmo após grandes conquistas financeiras, retornam gradualmente ao seu nível de habituação, de satisfação. A novidade passa, a adaptação acontece, você se adapta àquele carro que você comprou, ou àquela casa que você comprou, o desejo reaparece para outra coisa.
Isso confirma algo que Salomão observou há milhares de anos. Os olhos do homem não se fartam. Não se fartam. O corpo envelhece, a alma caminha para a eternidade. O DNA continua sendo copiado. As células continuam se dividindo. Os tecidos continuam envelhecendo. O cabelo embranquece, a visão muda, a força diminui. Como Paulo escreveu, o nosso homem exterior se corrompe. O maior problema não é a morte do corpo. A Bíblia mostra que todos os homens enfrentam a morte física. Todos nós temos que passar pela morte. A grande questão é, em que condição está a alma? A alma, ela precisa do novo nascimento. A lavagem pela palavra de Deus. Ela precisa estar selada pelo Espírito Santo. E Deus só deu uma forma. E quando o Espírito Santo vier sobre você, Jesus disse, quando ele voltasse na forma do Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. Então você tem o Urim Tumim para saber se você está sendo enganado ou não. Quando você lê a Bíblia, ela é a palavra de Deus que Deus cuidou por esses 2000 anos para que chegasse para a noiva final. A noiva final, ela teria que ter em todos os 4 cantos da terra a Bíblia traduzida. E o irmão Branham diz, Deus levantou homens missionários que foram para a Índia, missionários que foram para a China, e lá eles traduziram, eles viram que a necessidade de traduzir a Bíblia para a língua deles. Assim como João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia em português para que você e eu, que fazem parte da noiva de Cristo, pudesse ler e crer nela. Agora não. O que adiantou tanta tradução da Bíblia para que vocês crescem em doutrinas de teologia? Em doutrinas que o sistema religioso ensina. Batismo que não tem na Bíblia Sagrada. Que adiantou tanto sofrimento? Não adiantou. Porque todo esse trabalho que Deus fez por uma alma, Deus mexe o mundo inteiro, diz a Bíblia. Então, se tiver uma alma eleita na cidade de Porto Feliz ou no estado de São Paulo, Deus ia fazer a mesma coisa. Levantar João Ferreira, traduz a Bíblia em português para que o meu servo lá, meu filho lá em São Paulo, lá na cidade de Porto Feliz, estou dando um exemplo, ele possa ler e crer, porque é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, Deus levantou esses homens que sofreram ali, e eles não tinham a revelação completa da Bíblia. João Ferreira de Almeida, vários homens que traduziram a Bíblia para as línguas de várias nações, isso era Deus trabalhando para que a Bíblia chegasse, não para que você interpretasse ela da maneira que a sua religião ensina, mas para que você cresce nela. Então Deus levantou um homem, né? E ele teve todo o cuidado, ele ficava 14 horas examinando, para vir um teólogozinho aqui hoje, um camaradinha que vai lá fazer um cursinho de hebraico e achar que é o dono da verdade e querer por dúvida em algumas coisas na Bíblia Sagrada. Se fosse assim, não haveria debates entre vocês mesmos. Entre vocês mesmos, que se dizem professores do hebraico, professores do aramaico, professores do grego, vocês se gradeiam. Vocês mesmos se gradeiam. Então não tentem fazer a obra que Deus já fez. O irmão Branham diz, Deus deixou a Bíblia revelar, a Bíblia é traduzida para nós. Creia nela. E quando você vai pegar todos eles, todos, João Ferreira usou o máximo do original que ele pôde. É a Bíblia confiável. Outros lá, aquele eu esqueci o nome dele, que foi para a China, se não me engano, luterano, ele fez a mesma coisa, né? Ficou anos para traduzir a Bíblia no máximo do original. Estados Unidos, mesma coisa. Então quando você lê aqui ou lê no Japão, é a mesma coisa. O irmão Branham diz, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda. Mas vocês querem ser os sabidões, por dúvida na mente das pessoas, criar confusão, entende? Teológica. E por isso que vira essa bagunça religiosa cheia de igrejas, uma gladiando com a outra. Esse sistema humano focado no dinheiro, focado em recompensa, focado em crescimento do sistema, não da obra, não do Evangelho de Cristo. Vocês não estão preocupados com a Bíblia Sagrada. Está cheio de pessoas boas e maravilhosas dentro do sistema. Mas o sistema em si, vocês sabem de onde vier.
Entende? Então é assim. Então, irmão Branham diz, nesse último tempo, todos os países praticamente já têm a Bíblia traduzida para as suas línguas. O Evangelho, estamos chegando no fim. E a noiva do último tempo, a noiva no Brasil, a noiva nos Estados Unidos, a noiva na China, a noiva no Uruguai, a noiva na Nigéria, a noiva na Líbia, a noiva na Argélia, a noiva no Cazaquistão, a noiva na Angola, a noiva, não importa onde seja, ela vai crer igual, porque precisa de uma fé. Cristo não é dividido, o Espírito Santo não está dividido, entende? A palavra de Deus ela não é dividida, eles creem igual, mesmo batismo, mesma fé no mundo inteiro. Esse é o verdadeiro evangelho, não é esse sistema bagunçado. E são poucos, a Bíblia diz que é poucos, o evangelho, a noiva de Cristo ela é pouca, só que ela é juntada de todas as eras. Então, se você pegar o século XVIII, eles não tinham revelação completa, mas era a noiva. Eles fazem parte, eles tiveram a luz do seu dia, o entendimento do mensageiro que Deus enviou para o dia. E o mensageiro que Deus enviou trouxe uma mensagem. Assim, tivemos 7 mensageiros que trouxeram mensagem para o globo terrestre, chamando a noiva. Quando chegar no último, a Bíblia diz que ele é o restaurador. Ele revelaria todos os segredos de Deus, Apocalipse 10:7. Então ele tinha que entregar algo maior. E a Bíblia é simples. É você crer nela como ela é. É isso que o William Branham fez. No mundo inteiro. E as igrejas que andavam com ele, essas igrejas denominacionais, mas não puderam aceitar isso, porque não é para todo mundo. Deu para entender, né? Então, se você tem esse privilégio de conhecer essa mensagem, não digo, tá cheio de gente na mensagem que não crê na mensagem. Tá cheio de pessoas que vêm porque achou bonito, tá cheio de pastores que saíram de denominações e estão pregando a mensagem. Por quê? Porque viram algo, acharam bonito, gostaram, né? Acharam coerente com as escrituras e assim sai e achando que eles são o sabidão. E aí acontece o que acontece. Mas a mensagem em si, ela é para, por uma grande diz, há 3 classes de crentes dentro da mensagem. O verdadeiro eleito mesmo, ele ficará simples, humilde, crendo do jeito que está, sem soberba, sem invencionismo, nada disso, sem idolatria, entende? Então, se você faz parte, e outra, o verdadeiro eleito, ele sabe quando ele é chamado, porque ele tem experiência com Deus, como os apóstolos tinham experiência. Pedro não ousou sair pregando o evangelho, curando os enfermos, depois que Jesus mandou ele subir para o templo e aguardar a descida do Espírito Santo. Eles não ousaram, eles esperaram o Espírito Santo, e eles sabiam que tinham recebido o Espírito Santo para poder pregar a verdade. Como Paulo sabia que ele tinha recebido o Espírito Santo, por isso que ele pregava, ele mesmo vai dizer, se alguém pregar um outro evangelho, ou nós mesmos, além do que já foi anunciado, então o William Branham sabia que ele tinha recebido o Espírito Santo. O irmão Branham sabia o dia que ele tinha recebido o Espírito Santo. O irmão Branham pregava de acordo com o que Deus lhe mostrava. A Bíblia Sagrada. Ele não tinha como ele pregar algo que não estivesse na Bíblia Sagrada. Deu para entender, né? Então é isso. Essa é a verdadeira felicidade, quando você tem essa convicção, quando você tem quando você tem essa experiência real com Deus. Então, Jesus perguntou, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O caminho de Deus, a mensagem apostólica não era acumulem riqueza, nem busquem cenários perfeitos, mas a mensagem era arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então o sinal para a eternidade, Pedro pregou, arrependei-vos. Esse é o primeiro passo do cristão. Paulo disse, foste selado com o Espírito Santo da promessa? Efésios 1. Qual é o Espírito Santo da promessa? Qual que é o Espírito Santo da promessa? Veja só, foste selado com o Espírito Santo da promessa? Que promessa? Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Não os dons, é o dom, é o Espírito Santo, é o selo. Então é promessa. Quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você é o candidato a isso. Porque é uma sequência. Não é só ser batizado em nome do Senhor Jesus. Só ser batizado em nome do Senhor Jesus, não pelo seguir? Não. Mas por presciência de Deus, Deus sabe. Se você é um eleito, se você está tendo o privilégio, se você teve o privilégio de conhecer essa verdade, Deus está te falando com você, te chamando, não perca a oportunidade. Possa que nunca mais Deus trate com você. E a sua última oportunidade tenha passado. E você será um religioso, um pagão frio e formal. E o que quando você menos esperar, se o arrebatamento não acontecer, ou se a sua morte não acontecer, quando você menos esperar, a grande tribulação estará acontecendo, países bombardeando uns aos outros, e você dirá, cadê o arrebatamento? O arrebatamento já aconteceu, meu irmão. Então, tenha, o coração aberto para as Escrituras, para que Deus trabalhe. E tenha posição, tenha posição. Quando Deus te chamar, quando Deus me chamou pela graça de Deus, eu não pensei duas vezes. Não, eu quero ser batizado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, não importa, tá frio, não tem problema, eu quero ser agora. E ele foi e levou-me às águas do rio Paranapanema. Então há águas para o mundo inteiro aí, porque Deus diz que tem que ser assim. Esse é o primeiro passo do cristão. Bom, então é isso, né? Verdadeiro paraíso, então, depois de tudo que a gente viu aqui, praias são cenários, parques são cenários, casas são cenários, riquezas são cenários. O que realmente importa é a condição da alma diante de Deus. Uma alma em paz encontra alegria até nas coisas simples da vida. Uma alma vazia fica se lamentando, se ruminando do passado, preso no passado. Esquece isso. Bom, então, após experimentar Salomão, após ele experimentar poder, prazer, conhecimento, riqueza, Salomão concluiu: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Então é isso aqui, eu vou encerrar. Então acho que já deu, né? Queria falar algo aqui. Bom, a Terra continua girando, o Sol continua brilhando, o tempo continua avançando, o corpo continua envelhecendo, mas Deus ainda concede oportunidades. O passado não pode ser mudado, o futuro ainda não chegou. O único momento para buscar Deus é agora. É o momento que você está vendo, presenciando, sentindo, cheirando. Esse é o movimento, esse é o momento que você deve se arrepender. Não é esperar, daqui a um mês, talvez. Não existe isso, meu irmão. O único momento para buscar Deus é agora. O homem passa a vida contando dinheiro, casas, conquistas, anos, mas Deus conta outra coisa, o estado da tua alma. O estado da alma, o dia que você morrer, é o estado daquele momento que vai valer. Quando todas as voltas da Terra ao redor do Sol terminarem, quando a última respiração acontecer, quando a mala desta vida estiver vazia, a pergunta mais importante não será quanto você acumulou, porque você fica na utopia que você vai morrer quando estiver velho. Nós, a cada momento da nossa vida, devemos estar preparados, porque nós não sabemos se é daqui 5 minutos, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 10 anos. Não adianta enganarmos a nós mesmos. Não, eu acho que eu vou morrer quando tiver. Não existe isso. Então, a pergunta mais importante não será quanto você acumulou, mas você recebeu o Espírito Santo? Você nasceu de novo? Sua alma estava pronta para encontrar com o Senhor? Por fim, de todas as coisas, a maior riqueza continua sendo uma alma arrependida, selada pelo Espírito Santo e em paz com Deus através de Cristo. Essa é a verdadeira paz que devemos ter, a verdadeira riqueza que nós temos interior. Fora disso, desconheço. Fora disso é utopia. Fora disso é hedonismo.
Fora disso, é perca de tempo. É só vaidade, é só achismo. Então, né, devemos viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, na próxima live eu quero falar sobre Jeroboão, né? Eu quero falar um pouquinho sobre Jeroboão, mostrar como que Jeroboão, como que ele representa as denominações hoje. É exatamente perfeito o que Deus tratou com Jeroboão, é exatamente o sistema denominacional da era de Laodiceia. O sistema denominacional se expandiu após o começo do século XX. Então, você vai ver, claro que já tinha denominações antes, certo? Mas ela se expandiu, se enraizou mesmo após o século XX, começo do século XX. Então, você vai ver a perfeição que é, como Deus tratou a atitude de Jeroboão para com Deus, para com Israel, para com o povo de Deus ali, é a mesma coisa das denominações. Então, na próxima live eu quero falar sobre Jeroboão. Tá? Por hoje é só. Então, Deus abençoe a todos, né? Obrigado por participarem. Deus abençoe.